O camarada vai ter que pagar para mexer na máquina. Pronto? O senhor pode, por favor, ir lá, pastor Chico, nós começarmos? Bendito Deus eterno, Pai, queremos adorar o seu nome, Senhor, na beleza da tua santidade. Tu és fiel, Queremos, Senhor, tu és verdadeiro, tu és amado, nos ajuda da tua palavra, nos ajuda, Senhor, nos nossos corações, que possamos acolher a tua palavra e guardar nossos corações, que não possamos pecarmos com escrituras. Em nome Pai, de abre Jesus, nosso Pai, coração, cada irmão que está, cada irmão, Senhor, professor da vitória, nos ajuda. Em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, Pai do Senhor para todos. Amém. O nosso assunto é Epístolas Gerais, primeira carta de Pedro. Na semana passada nós estudamos Tiago, hoje nós vamos estudar a primeira carta de Pedro. Pois bem, quando se quer estudar um livro, a primeira coisa que a gente deve conhecer é o autor. Bom, se você não conhecer o autor, e o livro que não tem autoria, como Hebreus, você não conhece o autor, mas você conhece algumas características dele. Então precisa ter uma ideia de autoria para poder aprender bem o livro. Então vamos lá. 1 Pedro, autor. A carta parece ser do apóstolo Pedro. E não há evidências de que a autoria de Pedro tenha alguma vez sido desafiada na igreja primitiva. Então, olha lá, olha o que ele está dizendo. Parece ser. Por que ele diz parece? Porque não diz claramente que foi Pedro que escreveu. Não está lá. Eu, Pedro, escrevi. Tá? Mas parece ser. Por quê? Pelas características dele. E ele está dizendo também, então, quando ele fala de características, nós já aprendemos isso. Está se reportando as evidências internas. O próprio texto, quando se lê, se percebe características de Pedro nele. Então, isso é evidência interna. E a evidência externa? A evidência externa está no fato de que a igreja primitiva nunca contestou. Tudo bem? Vocês já chegaram a um entendimento legal desse negócio de autoria de evidência interna e evidência externa? Alguém ainda tem alguma dúvida sobre isso? Evidência interna e evidência externa. Não, né? Se por acaso alguém tem e não quer perguntar diante da sala, pergunte depois no privado. Mas é bem isso. Evidência interna, o próprio texto. Evidência externa, a tradição, a igreja primitiva, os teólogos. Então, nesse caso, tanto a evidência interna parece apontar para Pedro, Pedro estima, quanto a evidência externa também nunca negou a autoria dele. Olha lá. Eu quero saber, glória a Deus, aleluia, o motivo dessa mímica. Vamos combinar uma coisa. Quando os irmãos quiserem perguntar alguma coisa ou fazer qualquer comentário, levanta a mão e faça, tá bom? Porque a mímica, ela me desconcentra, eu fico curioso para saber o que estão falando por mímica, ela me desconcentra. Pois não, sem mímica. Vamos lá. Não, pastor. Oi? Nada não. Nada não? Então sem mímica. Então vamos lá. A mímica me desconcentra. Porque eu fico preocupado, o que será que o aluno não está entendendo o que ele está perguntando para o outro? Então, se você vai comentar alguma coisa, comente com a classe toda. Se você vai perguntar, pergunte para a classe toda. Se você não achou o texto, fale algo. Estou perdido, não achei o texto, tá bom? Digamos não a mímica. Então, vamos lá. Silvano. Quem é Silvano? Silvano é o mesmo Silas, tá bom? Na verdade, é uma contração do nome. É igual João e Joãozinho, Francisco, Chico. É uma tipo uma contração. É um costume da época. Então, Silas e Silvano são a mesma pessoa. Silvano, que acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária, porque se a gente não souber disso, a gente vai falar tudo Silvano. Quando eu leio lá, eu vejo Silas acompanhando. Em alguns lugares está Silas e em outros lugares está Silvano, pois não? Eu pesquisei para saber, mas não falava que era Silas.
A pessoa não pesquisou comigo. Isso, mas eu pesquisei para saber quem era o Silvano lá ali, né? Mas aí não dizia só que era um dos 70 discípulos, né? Eu vou prevenir a senhora de uma coisa, eu vou prevenir vocês todos. Esses caras não sabem de nada. Quem sabe sou eu e a mulher do Google. Então, foi ela que eu perguntei. Mas quando ela me contradiz, ela está sempre errada e o certo sou eu. Entendeu? Então é o seguinte, é desse jeito, nessa situação assim, pode piorar um pouco ainda. Então, gente, falando sério, eu aprendi assim, tá? E eu sei com quem eu aprendi. Aprendi com pessoas que sabem o que estão falando. Então, Silas e Silvano é como se fosse um jeito carinhoso, igual a gente tem aqui no Brasil. Johnny, né? A gente chama o João de Johnny, chama ele em inglês, Johnny. O Francisco a gente chama carinhosamente de Chico, não é isso? Então é uma coisa mais ou menos parecida, tá bom? Segundo o meu professor de grego, tá bom? Então vamos lá. Silvano, que acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária, provavelmente tenha sido secretário de Pedro na composição de 1 Pedro. Então, usava-se uma coisa, em alguns livros vai estar escrito amanuense. Por algum motivo, nem sempre dá para saber por qual motivo, o escritor pede para alguém escrever para ele. Por exemplo, no Antigo Testamento, Jeremias tinha Baruque como seu amanuense. A revelação era dada a Jeremias, mas algumas coisas foi Baruque que escreveu. Paulo teve Tércio como amanuense, não é isso? Está escrito na carta aos Romanos que Tércio escreveu. E o que está acontecendo aqui é que na primeira carta de Pedro, Silas escreveu. Silas, o Silvano, escreveu. Pedro pediu apoio e ele escreveu. Vamos ver isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 12. 1 Pedro, capítulo 5, verso 12. Vamos lá, né, gente? 1 Pedro. Tem 1 Pedro na Bíblia de vocês? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5, verso 12, por favor. O Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi e abreviadamente, achotando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual... Só um minutinho. Não, gente, vamos combinar uma coisa. Nós não vamos interromper a leitura. Se a pessoa estiver lendo um versículo errado, a gente fala depois que ela lê. Jamais se pode interromper a leitura de um texto. Tá bom? Comece de novo, por favor, minha irmã. Capítulo 5, versículo 12. Tá. Então faz o seguinte. Lê para nós com calma. Joga o texto para fora, como se a senhora estivesse lendo para pregar. Tá bom? Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, achotando o testificando, que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Tá. Alguém tem uma versão diferente? 1 Pedro 5 e 12. Isso. Para mim está escrito assim, ó, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis. Isso é 1 Pedro 5, 12? Dá uma olhadinha direitinho aí. 1 Pedro 5, 12. Aleluia. Vale glória a Deus. Glória a Deus. Vocês acham que eu deve tomar o café da irmã Maria ou não? Não. Eu acho que deve. Não. Então vai lá. Tenta outra vez. 1 Pedro 5, 12. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firme. Olha, ele está dizendo assim, ó.
por Silvano, que eu acredito que seja irmão de vocês, porque vocês são crentes, né? Se é que vocês são crentes, se for, é todo mundo irmão. Percebe aqui? Percebe que ele diz isso? Ele diz, ó, lê de novo para mim. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi brevemente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. Então ele diz, ó, eu escrevi por Silvano, ou seja, ele escreveu para mim. Que barulho é esse? Aí sai? Alguém pode fechar a porta para nós, para diminuir o som? Ele sai? Por favor. Vou ter que dar uma mão nessas irmãs de novo. Aleluia. Alô. Vamos. Né? Estamos gravando. Ligeiros. O ensaio faz parte da obra de Deus também. Aleluia. Queimou a mão, pô. Tá parecendo um café. Já saiu toda a sua murmuração contra o café. Você quer parar de murmurar? Você que fez. Para de murmurar. Murmura não. Murmuração é pegar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso dar aula, eu posso? Então tá. Então vamos nos concentrar na aula. O que acontece? O texto está dizendo, o texto de 1 Pedro, se demorar muito para pintar café e ficar com gracinha, eu vou falar para só tomar um café no final da aula. Não me atrapalha não, porque eu hoje estou bravo. O senhor ainda acha engraçado. Então tá bom. Então continua. Então vamos lá. Pedro está dizendo que a carta ele escreveu por intermédio de Silas, ou seja, quem escreveu foi Silas. Ele ditou, ele conversou com ele, escreve tal coisa. A autoria é de Pedro, mas o amanuense foi Silas, ou Silvano. Amanuense, secretário, como você quiser chamar. Olha lá, Silvano, que acompanhou Paulo em sua segunda viagem missionária, provavelmente tenha sido secretário, usa-se também a palavra amanuense, de Pedro na composição de 1 Pedro. O que explica o estilo polido da primeira carta. Então veja bem, essa primeira carta que nós estamos estudando hoje, ela tem um grego semelhante ao grego das melhores partes do Novo Testamento, como Hebreus, que tem um grego muito bom, como Hebreus, como o próprio Evangelho de Lucas, Atos dos Apóstolos, que é Lucas quem escreve, Lucas escrevia bem em grego. Então, por isso, o estilo dela, o grego dela, é melhor do que o grego de 2 Pedro, tá? Que está aqui, quando nós somos estudar 2 Pedro, vocês vão ver que Silas não ajudou ele, foi ele que escreveu. Então dá uma diferença, porque o grego de Silas era melhor do que o grego de Pedro. O grego de Silvano era melhor do que o de Pedro. Tudo bem? E a data? A data ela foi escrita em cerca de 60 depois de Cristo. Tá bom? Gente, data é uma coisa complicada. Porque algumas cartas foram escritas de uma forma tão íntima que a data não aparece muito, aparece mais o assunto. Porque não é igual. Hoje já não se escreve mais carta, mas há alguns anos atrás ainda se escrevia. Aí você colocava na carta assim, São Paulo, 12 de setembro de 1000 e pouco. Você identificava com a data. Identificava com a data. É um costume ocidental, é um costume nosso, principalmente brasileiro. Era quando se escrevia carta. Hoje quase não se escreve carta mais. Lá não tinha esse costume, porque eles entendiam o seguinte: nós estamos escrevendo e já vai chegar lá, eles sabem que época está sendo escrita. Isso complica nós sabermos a data
de uma forma mais clara, mas estudando a época, estudando as circunstâncias, dá para ter uma boa ideia de data. Tudo bem? Então, por que diz cerca? Data cerca de 60, porque é mais ou menos, não é exatamente 60 depois de Cristo, tá bom? Ocasião, qual era a ocasião? Pedro se dirigia aos cristãos que viviam em várias partes da Ásia Menor. Nesse tempo, nessa ocasião, ele estava escrevendo para crentes das várias partes da Ásia Menor. O que é a Ásia Menor? A Ásia Menor é a região das 7 igrejas da Ásia, que tem lá no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. É o que hoje corresponde à Turquia, tá bom? Então, Pedro se dirige aos crentes que vivem em várias partes da Ásia Menor, os quais estão sofrendo rejeição, da Ásia Menor, os quais estão sofrendo rejeição no mundo devido à obediência a Cristo. Então, já vamos aprender já alguma coisa, vamos fazer uma aplicação disso agora? Eles estavam, nessa ocasião, sofrendo rejeição. Pelo quê? Obediência. Por causa que eles eram obedientes a Cristo, é isso? Pois é, então vamos aprender. Quando nós sofremos rejeição, é por causa da nossa obediência a Cristo. Não vamos nos iludir, tá bom? O mundo não nos ama, porque nós não somos do mundo. Se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria. Cuidado, quando o mundo começar a te amar muito. Não é que você tem que ser brigado com todo mundo, não é isso? Mas aquele amor excessivo, sabe aquela amizade excessiva? Que é um negócio chegado demais? Tem que ter cuidado com isso. Porque a Bíblia diz o seguinte, Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras. Será que minha memória está boa? Vai ser Tiago 4:4. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade com Deus é amizade com o mundo? Aleluia. Ele é corajoso, ele confirma. Se errar, eu e ele junto. Então vamos lá. Tomara que ele esteja certo. Tiago 4:4. Deixa ele ler, que ele é um homem corajoso. Lê para nós, por favor. Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a inimizade, vou repetir, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então vamos explicar esse negócio bem direitinho, para também não parecer que o crente tem que ser brigado com todo mundo. O mundo, a palavra mundo aí, é o sistema social corrompido, tá bom? Quando fala mundo aí, o que significa mundo em Tiago, capítulo 4, versículo 4? Eu quero ler a mundo anotando, a não ser que todo mundo tenha memória de elefante, igual eu. Repita. Então olha lá. Em Tiago 4:4, a palavra mundo significa sistema social corrompido. Você não pode amar o sistema social corrompido. Entendeu? Você não pode amar as baladas, a prostituição. Não pode. Você não pode amar a corrupção do mundo. Você não pode participar da corrupção. Se você se envolver em política, a política é cheia da corrupção. Cuidado, você pode se candidatar, mas cuidado com o envolvimento com a corrupção. O crente não pode amar o mundo, o sistema social corrompido. Pode repetir para mim, por favor? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Vê se aí pertinho está escrito assim, ó. Ou aí ou em outro lugar, está escrito assim, não sei que eu estou escrevendo outra Bíblia.
Pode ser que esteja escrevendo na tua Bíblia também. Diz assim, ó, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se quiser, pode perguntar para a mulher. A mulher, quando eu não sei, ela sabe. Aleluia. Não ameis o mundo, nem aquele que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou eu estou escrevendo outra Bíblia. Você está digitando? Está digitando? Daqui, deixa eu falar com você. Já posso perguntar? Já está ouvindo? Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João 2,15-16. Não estou escrevendo outra Bíblia. Está escrito mesmo. Confere aí para nós. Fala o versículo para Márcio, por favor. Vamos, moço. Fala para Márcio o versículo dos irmãos dele. Eu vou falar. 1 João 2,15-16. Eu devia ter deixado ele tomar um café. Vai. 1 João 2,15-16. Quem já tomou o café da Irmã Maria, leia, por favor. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então é esse tipo de amor que a gente não pode ter pelo mundo. Aí tem gente desocupada, desculpa a expressão, eu tenho que maneirar que hoje parece que eu já estou meio bravo. 1 João capítulo 3, versículo 16, por favor. 3,16, 1 João. Conheçamos. Não, eu falei errado, desculpa, não é 1 João, é Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Também conhecido como texto áudio das Escrituras. 3,16. Não é para citar de cor, tá? Lembra? Não? Não cita de cor, não. 1 João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Vai, minha gente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o pessoal, pastor Sidney, eu quero falar com o senhor, e com a classe toda. O pessoal pega o dinheiro da obra de Deus, vai numa rádio clandestina, aluga um horário com dinheiro da obra de Deus, para fazer a seguinte pergunta no rádio. E aí, quando eu fico nervoso, dizem que eu fico nervoso à toa. Ele chega no rádio com dinheiro da obra de Deus, um dinheiro que podia ser enviado para missões, podia ajudar um irmão necessitado, o camarada me paga o horário e ele pergunta assim: o que Deus amou que eu não posso amar? E aí começa a chegar as respostas. Valendo um saquinho de pipoca. Valendo um saquinho de pipoca. O que Deus amou que eu não posso amar? E o povo responde: o mundo. Gente, vai caçar o que fazer. Vai caçar o que fazer. Sabe por quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Aí o pessoal fala: o que Deus amou que eu não posso amar? Não tem nada a ver. O mundo que Deus amou é um. Quando você vai no grego, o mundo que Deus amou, Ele amou as pessoas. E o mundo que você não pode amar é o sistema social corrompido. Então não desperdiça o dinheiro da obra de Deus. Não desperdiça. É tão difícil fazer crente dar oferta. E tem uns crentes, desculpa que eu já estou meio... Tem uns crentes que é o seguinte: ele parece que tem um escorpião no bolso. Ele vai dar oferta, ele coloca as notas de 10 em diante, 10, 20, 50, ele coloca no fundo do bolso. Ele coloca um escorpião para tomar conta e por cima ele coloca só as notas de R$2. E quando dá oferta, o povo desperdiça o dinheiro da oferta. Não pode fazer isso com essas perguntas boas no rádio.
Tem que aproveitar melhor o dinheiro, entendeu? Tem que aproveitar o dinheiro melhor. Afinal de contas, tem crente que se ele cair na piscina com o sorrisal na mão, o sorrisal não derrete. Não derrete o sorrisal. Entendeu? Ele é crente, mas ele ainda não deixou o budismo. Ele não dá para o Senhor assim, ó. Ele não dá para o Senhor assim, ó. Ele é crente, mas ele não deixou o budismo. Ele complementa assim, ó. Raio. É para não abrir a mão. E o dinheiro que eu pego, entra uma camada de jogar fora para uma papagaiada dessa. Então, gente, brincadeiras à parte, o mundo que Deus amou em São João, no Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3:16, diz respeito às pessoas. O mundo da primeira carta de João é o mesmo autor. Muda o sentido do mundo, é outro mundo, tem outro sentido. 1 João 2,16, foi isso? 2,15,16. Foi? 1 João 2,15,16. 2,15 e 16. Lê para mim. Deixa eu voltar lá. Não haveis do mundo, nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. vou dizer uma coisa para vocês. Prestem bem atenção, tá bom? Isso que nós estamos falando, estamos fazendo nesse momento, chama-se exegese comparada. É quando você pega dois versículos bíblicos e compara. E nesse caso, os dois são do mesmo autor. Um é Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Aleluia, aqui muita verdade. 1 Pedro, capítulo. Aí, o que você fez? Eu esqueci o que eu estava falando. Foi mal. É melhor eu tomar um café, é melhor deixar eu tomar um café, não é? Então tá, então vamos lá. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo 3, versículo 16. O mundo aí são as pessoas. O mesmo autor, 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16. O mesmo autor, o mundo já é outra coisa. O mundo é o sistema social corrompido. Então não pode entrar na Bíblia de cabeça. Pode entrar na Bíblia de cabeça. Principalmente com o intuito de fazer brincadeira boa, igual essa brincadeira que o pessoal faz no rádio. Improdutiva. Uma brincadeira improdutiva. Pois bem, por que eu estou dizendo tudo isso? Voltemos para o nosso slide. Pedro se dirige aos cristãos que vivem em várias partes da Ásia Menor, os quais estão sofrendo perseguição, sofrendo rejeição no mundo devido à sua obediência a Cristo. Então não espere que o mundo te aceite. Quando o mundo começa a te aceitar demais, fique esperto que alguma coisa pode estar errada com você. Nós somos estranhos no mundinho. Nós estamos no mundo, mas não somos no mundo. Entendeu? Não pode ter esse conluio, esse casamento. Não pode. A gente convive com eles, respeita, ama, mas vai ter sempre um certo distanciamento. E tem sempre o perigo do nosso melhor amigo do mundo nos trair. Porque na verdade ele não nos ama. Ele está ali e tal, mas na verdade ele não nos ama porque o Espírito que está nele não é o mesmo que está em nós. Tá bom? Não é o mesmo Espírito que está em nós. Não é. A cultura dele não é a mesma cultura nossa. Então, o mundo não nos ama. Por isso que ele nos rejeita. Tem gente que é amigo da gente. A pessoa que não é crente, ele é amigo. Mas você está conversando com ele, você percebe que aqui é acolá ele dá aquela rejeitada em você. Ou não? Ou não? Eu tenho amigos que são do mundo. Quando eu vou conversar com eles, eu percebo que de vez em quando eles dão uma rejeitadinha em mim. Dá aquela empurradinha, entendeu? Aquela rejeitada. Então eles estavam sendo rejeitados por causa da obediência deles a Cristo. O que eu estou fazendo, gente, é a aplicação prática da matéria.
É o que mais interessa para vocês. Porque eu poderia ensinar só o conteúdo da lição e não fazer a aplicação prática. Porque isso aqui não é um culto de doutrina. Eu podia só ensinar o que a lição diz sem fazer a aplicação prática. Mas aí vocês vão ficar só sabendo. Não vai ter uma aplicação à vida espiritual de vocês. Por isso que eu mostro a parte teórica e também a parte prática. Então, na prática, não espere que o mundo te ame. Não espere que ele te ame. Agora tem um porém, que nós também precisamos aprender. Quando o mundo nos rejeitar, ele tem que nos rejeitar por causa de Cristo. Se ele nos rejeitar por causa do nosso mau comportamento, aí não tem galardão nenhum nisso. Tá bom? O que me faz ser cristão, ser diferente, é quando o mundo me rejeita por causa da minha obediência a Cristo. Agora, se eu saio lutando e o mundo me rejeita, aí não tem nada a ver com a minha comunhão com Cristo. Pode até ser um mau caratismo da minha parte. Tá bom? Então tem que tomar cuidado. O mundo está me rejeitando. O que você fez? Às vezes você mentiu, às vezes você comprou, às vezes você comprou e não pagou. Verdade? Às vezes você não aguentou ver a mulher do vizinho. E aí diz que está sofrendo por amor a Cristo. Isso não é amor a Cristo. O amor nos leva à obediência. Não venha me fazer coisa errada e depois dizer que está sendo perseguido por amor a Cristo, que não cola nem com supermundo. Tudo bem? Irmão João, da onde você tirou esse ensinamento? O senhor está muito bravo hoje. Não tirei de lugar nenhum. Isso é Pedro quem ensina. Quem mais ensina isso é Pedro. É só ler as duas cartas. Isso que eu estou dizendo está fundamentada na teologia, está fundamentado na teologia de Pedro, no jeito de Pedro falar, no jeito de Pedro ensinar. Tudo bem? Então vamos lá. Então leia para mim 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Vamos acostumar com isso. Quando nós vamos ler como se nós estivéssemos lendo para pregar. O que é isso? Jogando o texto para fora, falando as palavras inteiras. Não leia para baixo, tá? Pegue a Bíblia e leia para frente. Leia para frente. Outra coisa, não tente adivinhar o texto. Leia. Se não dá, se você não consegue olhar para baixo, olhar para cima, pega a Bíblia na mão. Mas lê soltando o som da sua voz para frente, como se você fosse pregar. Que é para quando você for pregar, você já está acostumado a fazer isso. A voz do pregador ela tem que sair para frente, a palavra tem que sair inteira, o pregador tem que procurar ler direito. Se você não lê bem, melhore o seu óculos, ou aumente o seu tempo de leitura. Tá bom? Ou melhor, ou é o